Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Olá, amigo do Museu Esportivo. Hoje é um dia muito especial na vida do Museu Esportivo, porque eu vou conversar com o João Paulo, o Papa da Bola, o João Paulo Papinha. João Paulo que jogou no Santos Futebol Clube, foi campeão no Santos Futebol Clube, jogou no Corinthians, foi campeão no Corinthians também, jogou no Flamengo e jogou no Grêmio de Esportes Maringá. E eu tenho uma história muito legal com o João Paulo, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas eu vi ele jogando, né? Não só pela TV, mas também aqui em Maringá, no estádio Yuri Davis. E o João Paulo jogou em 1992 aqui e fez um grande campeonato paranaense. O time do Grêmio Maringá não chegou ao título, mas ele foi um grande destaque. Eu me lembro bem que eu fiz uma crônica quando ele se despediu e eu lamentei a despedida dele, porque eu imaginava eu, como torcedor, nem como cronista esportivo, que ele tinha condições de continuar jogando aqui, jogando bem. Mas o João já está posicionado ali e eu vou falar com ele aqui nesse momento. Olá, João Paulo, estamos ao vivo aqui, tudo bem? Como vai? Muito obrigado por aceitar esse convite para dar uma entrevista aqui para nós, para conceder essa entrevista aqui para os amigos do Museu Esportivo. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. É um prazer muito grande estar falando com você. Depois de... Apesar de que eu tenha te acompanhado nas redes sociais aqui, né? Mas faz muito tempo, quase 30 anos, né? Uns 30 anos, mais ou menos, Sim. Que eu estive aí em Maringá. Fui fazer um trabalho aí de 3 meses, fiquei só 10 meses, mas eu acho que foi brilhante. Também agradecer você pelo seu trabalho também, e você veio a divulgar o meu trabalho que eu fiz aí. Apesar de que no início, né, quando eu fui para Maringá, havia uma desconfiança muito grande, né? Entendeu? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas é um prazer muito grande estar aqui com você. O João Paulo, falando já do futebol profissional de Maringá, falando do Grêmio de Esportes Maringá, quando você esteve aqui, sempre tem uma desconfiança com o jogador famoso que vem a Maringá, o pessoal fala, é fim de carreira, e fica todo mundo muito assim, fala, poxa, será que esse cara veio só para ganhar dinheiro, veio para jogar mesmo? E você foi importante, pouco tempo que você ficou, o seu profissionalismo, sabe? A sua liderança, tudo aquilo que você conquistou. Você tem uma carreira maravilhosa e tudo que você conquistou, você chegou aqui na sua humildade e você conseguiu ser líder de um time e mostrou assim uma qualidade do João Paulo, um profissionalismo que foi realmente marcante, sabe? Então, a gente, como torcedor,
independente de ser jornalista ou não, de ter museu esportivo, a gente quer, representando muitos torcedores de Maringá daquela época, a gente quer te parabenizar por esse profissionalismo e a gente vê a sua carreira, rapaz, você tem uma carreira brilhante e você veio a Maringá e honrou essa camisa do Grêmio de Esportes Maringá. Então, eu fico muito feliz de poder falar com um cara profissional, um craque de bola. Então, parabéns por isso. Parabéns por isso, por você ter vindo para cá, um time de menor expressão comparado com os times que você jogou. Você é seleção brasileira e você mostrou todo o profissionalismo. Acho que isso aqui pauta a carreira de um cara e que é respeitado, mesmo depois de 30 anos, nós estamos falando disso. Isso é muito bacana, viu, João? Como eu falei anteriormente, eu fico muito agradecido, né? Engrandecido também, porque, como eu falei no início, havia uma desconfiança muito grande e o teu trabalho foi brilhante, porque mesmo naquela ocasião, você publicou uma matéria no jornal da cidade Foi. sobre sobre a minha contratação aí e depois a minha saída, né? Você foi brilhante nas suas declarações, porque, Antônio, o que acontece no futebol é o seguinte, quando você não ganha nada, você não serve para nada, entendeu? É coisa natural, isso aí é qualquer setor da vida e eu tenho essa consciência. Mas eu sempre tive isso comigo, desde garoto, que eu pratiquei isso aí, houve Hoje o pessoal fala muito em dificuldade, e eu tive uma dificuldade muito grande, até porque os lugares que eu joguei no Rio de Janeiro, no início de carreira, que era sub-13, sub-15, e era muito distante da minha casa, eu tinha que fazer, não é um sacrifício, eu tinha que fazer aquele deslocamento diário, né? Mas eu acho que às vezes eu falo com meu neto, que eu tenho um neto de 15 anos, eu falo até que, de repente, aquilo me ajudou na minha vida até pessoal, porque eu não tive oportunidade de ficar em rodinha, em esquina, batendo aqueles papos furados, entendeu? E onde eu morei, os lugares que eu morei no Rio de Janeiro, eram os lugares com alto índice de criminalidade. Não tenho nada contra ninguém, cada um leva a sua vida, até porque eu vivenciei esse mundo lá nos anos 70, por aí, e sempre tive um bom relacionamento com qualquer pessoa. Eu não quero saber o que ele faz na vida dele. Tem certas coisas na nossa vida que não é nós que vamos resolver, entendeu? Então, nessa questão que eu estou falando, isso aí é questão de segurança pública, né? Entendeu? Mas graças a Deus, Deus me direcionou nesse caminho. Eu tive vários amigos, eu tive amigos de qualquer profissão. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas eu acho que isso aí foi uma das coisas que me levou a eu ser e em querer ser o que eu fui depois, né? Eu joguei em grandes clubes do futebol brasileiro, como você falou, em alto nível. Então, eu fico muito agradecido até pelo fato de você ter mencionado isso aí lá atrás, logo assim que eu saí eu vou encurtar mais aqui esse assunto, porque quando eu saí, você fez uma matéria e no final você queria que o João Paulo fizesse um gol aos 45 minutos do final do jogo, aí vai embora, João Paulo, com Deus e tal, muito obrigado. Então, você foi muito feliz. Essa matéria aí você fez, eu não sei se você se recorda disso aí. Não, eu lembro bastante. E eu fiquei teu fã, porque, assim, a tua carreira, só falar para os amigos que não sabem, tem alguém que ainda não sabe, né? De repente não sabe. João Paulo começou a carreira no Santos Futebol. Ele começou antes no São Cristóvão. Ele nasceu no dia 15 de junho de 1957, em São João do Meriti. Ele é carioca. Ele fez parte daquele timaço dos meninos da Vila. Para quem não sabe, Newton Batata, Juari, né, João Paulo, Tio Pita, Ailton Lira.
Ele é o quarto maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube, depois do Pelé. Tem mais de 400 jogos pelo Santos. É um cara queridíssimo em Santos. Ele é um cara que é parado nas ruas toda vez que um santista vê o João Paulo, já quer tirar foto com ele. É um cara super famoso lá e a gente acompanha de longe, eu acompanho de longe a carreira do João Paulo, mas ele faz parte das redes sociais aí do Facebook, então eu estou sempre acompanhando o que ele está fazendo, os eventos que ele participa. E ele sai do Santos Futebol Clube e vai jogar no rival Corinthians. E todo mundo falava assim, mas João Paulo no Corinthians tem que ter garra, tem que ter isso. E ele demonstrou garra, qualidade técnica, jogou anos no Corinthians, nem lembro quantos anos ele jogou, mas jogou 250 e poucas partidas, foi campeão em 1988 pelo Corinthians. E se já não bastasse, ele volta para o Rio de Janeiro para jogar no Flamengo. Não ficou tanto tempo lá, mas jogou no Flamengo, mostrou qualidade. Jogou também na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você vê, ele jogou numa época, na década de 70, na década de 80 e na década de 90, num período que os jogadores não saíam muito do Brasil para jogar, né, principalmente na Europa, agora também jogam na Ásia, jogam em vários lugares do mundo. E esse cara foi convocado para a seleção brasileira num período de ouro da seleção brasileira, mesmo não ganhando o título mundial. Nós estamos falando da Copa do Mundo de 78, de 82. Então, a história do João Paulo, ela é de uma forma assim brilhante, e o que a gente vê assim agora, depois que ele encerrou a carreira dele, você fala, gente, olha a competição que esse cara tinha jogando tanto na ponta esquerda como na meia esquerda, né? Um canhoto fabuloso, cruzamento, cobrança de falta, cobrança de escanteio e um monte de jogadas que esse cara fazia, velocidade. E a gente vê, depois de toda essa carreira assim, você fala assim, como é importante um garoto se dedicar, e como ele falou agora no começo, né? Que ele se preocupou, ele focou em ser um jogador profissional e viveu em cima daquele sonho, aquela carreira que ele queria ter, e ele teve. Então, João Paulo, eu precisava fazer essa abertura aqui para que as pessoas... o João Paulo Papinha, já ouvi falar. Então, é legal isso, e saber que você nos honrou vindo a Maringá e ficando pouco tempo, mas mostrando uma qualidade técnica e um profissionalismo acima da média do que a gente vê por aí. Então, é uma pena que não existam tantos jogadores do teu nível, tanto dessa qualidade técnica como profissional, como você foi, viu, João? Eu tinha que fazer essa abertura aqui, viu? Eu fico até muito grato, porque hoje, até porque, o Antônio, eu vivo aqui em Santos, eu tenho muito contato com o Abel, foi ponta esquerda também, Ponta esquerda, seu Santos, antes Pepe, de você. o Edu, e eu fico muito engrandecido em ter feito parte dessa constelação, entendeu? Não vamos falar não do time dos atletas, que é covardia, né? Qualquer posição onde teve Carlos Alberto Torres, Ramos Delgado, Clodoaldo, vou ficar aqui, falecido amigo, grande amigo meu, Coutinho. Eu era uma geração depois, mas depois eu fiz uma amizade com esse pessoal aí, até hoje com o próprio Edu Mengal, onde eu tenho um carinho muito grande. Seu Pepe, o respeito é muito, muito grande também. Então, eu fico muito engrandecido em fazer parte dessa constelação, porque até os próprios, eles que é lá de trás, aí o seu Pepe ainda fala, se você fosse da nossa época, tu ia jogar com nós. E isso aí é um motivo de engrandecimento, entendeu? Ouvir isso aí de um mestre ainda mais um mestre da posição, né? E o próprio Edu, onde eu estou quase constantemente, mas é um orgulho muito grande. E aí eu fui aí para Maringá com uma desconfiança muito grande, até porque, não vou citar nome aqui, houve pessoas que tinham conhecimento daqui, porque quando eu saí daqui, quando eu vim do Japão, eu fui para o São José.
do São José, que eu fui para o Grêmio de Maringá. Você jogou no Yamaha do Japão, né? Teve pessoas que eram envolvidas no futebol, que chegou a ligar no dia que eu fui aí acertar o contrato com o Menage, né? Como é que era o presidente? O Meger. Seu Média, Valdomiro Meger, isso. seu Valdomiro, é isso aí. E essa pessoa ligou para ele aí, falando mal de mim, dizendo que eu era vagabundo, que eu não gostava de treinar. E eu tentei fazer até um contratozinho melhor para mim, mas ele me explicou essa situação. Eu falei, não, tudo bem, o senhor fica à vontade. Eu acertei o contrato com ele. E no dia que eu vim embora, ele virou para mim e falou assim, João Paulo, eu me arrependi de não ter feito o contrato contigo. Mas é coisas da vida, entendeu? O importante é que tem um carinho muito grande, me respeita, falo com ele constantemente. O Ramires foi meu treinador. Você falou em relação à minha ida aí, ele fala também, até hoje eu converso com ele. E uma coisa que é importante no futebol, poucas pessoas não prestam atenção, é que você faz amigo no mundo todo. É uma coisa impressionante. Hoje eu faço... Você vê, você é um deles, não é um amigo que a gente está constantemente junto, mas é uma amizade que nós fizemos e tem um carinho e respeito. Eu falo com o Darcy, eu falo com o Elinho, eu falo com vários jogadores. O Almeida, né? O Almeida com a família dele. E em poucos tempos que eu fiquei aí, a gente ia ir para o clube, eu ia com a família dele, eu com a minha família, ele com a família dele. Então, essas coisas que nós temos que valorizar. Ainda bem que o futebol, que ele é meio conturbado, né? Ele é maravilhoso, a gente não vai largar nunca, mas ele é conturbado. Como diz o Zeca Pagodinho, tem coisas boas e coisas ruins. E aí tu está sempre lá. O importante é isso aí. Agora, João Paulo, agora eu queria que você falasse dos meninos da Vila, porque é muito marcante, sabe, na tua carreira, esse time do Santos de 78, campeão paulista de 78, e aquele foi um time que é uma molecada, né? Eu queria que você me falasse quais as lembranças maiores que você tem daquele período dos meninos da Vila. Ô, Antônio, quando eu cheguei em Santos, foi 18 de maio de 1977, eu era um desconhecido, iniciei minha carreira no São Cristóvão, fui revelação do Campeonato Carioca jogando no São Cristóvão, vim para cá, e como não é de conhecimento de algumas pessoas, o time que eu joguei no Rio de Janeiro, que era o Pavunense, que era um time da Pavuna, do bairro lá da cidade do Rio, ele já disputava o Campeonato Carioca na categoria, hoje é sub-13, era Dente de Leite. E esse time, esse Pavunense, ele tinha ele tinha uma parceria com o Santos e que ele trazia jogadores para cá. Veio o Babá, que jogou no profissional, o Juari, o Lazinho, o falecido Beto, que não chegou mas vinha vários jogadores. Mas no meu caso eu vim contratado, né? Mas aí eu cheguei aqui, rapaz, peguei um time muito ruim, tinha 50 jogadores. Eu acho que a fase era pior do que essa que está passando agora. Hoje, pelo menos, ainda tem dinheiro agora, né? Naquela época não tinha nada, né? Então, era um time que tinha 50 jogadores, treinava 2 times e ficava 2 no banco esperando para entrar no coletivo. No coletivo, estou falando. Então, era muito difícil. E aí, como no longo do campeonato o time não fez boa campanha, houve uma mudança radical em relação aos jogadores, comissão técnica, que na época era o seu Ramos Delgado, aí convidaram o seu Formiga. Para não prolongar muito, mas às vezes até é bom, né? O seu Formiga chegou, como já tinha sido treinador da base, tinha ido para a Portuguesa, ele conhecia alguns garotos lá, que era o Rubens Feijão, o Pita, o Juari,
o Gilberto Costa, Claudinho, você vê que safra grande, o falecido Tiãozinho, que acabou de falecer recentemente, enfim, uma série de jogadores. E O o Newton Santos Batata teve. também? O Batata veio do Paraná, né? Ele chegou do Paraná, ele chegou um pouco antes de mim e eu cheguei logo depois. Na realidade, nós fomos contratados, né? Nós não somos a base raiz. A base raiz é aquele que vem. Às vezes o cara fala assim, pô, ele veio da base. Aí o cara chegou lá no clube com 20 anos, 18. Base é raiz. O É. aprendizado dele é da casa. É 13, 15, 17, 20 profissional. Então, eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas quando eu cheguei aqui, tinha Alfredo Mostarda, Marçal, Carlos Roberto, De Rosses, e uns jogadores mais considerados veteranos, que, no meu ponto de vista, eles são importantes em fase de aprendizado. Você aprende com eles para o seu futuro. Então, eu tive a oportunidade de jogar com esses jogadores e eu aprendi muitas coisas com eles, eles me ensinaram muito, entendeu? Posicionamento, entendeu? A hora de acelerar o jogo, a hora de segurar a bola. Então, não é aquele negocinho de calma, garoto, não, é pancadão mesmo. Os caras davam jogava duro, entendeu? Para você aprender, né? Se não jogar duro, não aprende. Aí fica igual hoje aí. Hoje é diferente. Hoje, eu estou no profissional, pelo sistema, você sobe da base, eu não procuro, você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu. Entendeu? Então, infelizmente, hoje tem essas coisas aí. Eu observo muitas vezes, acompanho os jogos hoje, campeonato, porque eu fui 3 vezes, não fui supervisor, eu dei um auxílio lá no São Carlos, né, na Taça São Paulo, e eu fiz 3 anos na Taça São Paulo lá com meu amigo, o Carlos, que ele mora aqui em Santos, agora ele se afastou um pouco, e eu continuei no futebol, né? Mas hoje eu estou só acompanhando. Tá, agora, ô, João, você falava dos meninos da Vila. Como é que o seu Formiga, o Formiga, o treinador, organizou esse time? Se você falou que tinha tantos jogadores lá, ele teve essa tranquilidade para lançar os jovens e pegou um cara que não é da base, mas que estava chegando 19 anos. Como é que ele organizou esse time e como é que deu tão certo? Mas a necessidade foi crucial, né? Aí depois pegou e foi, né? Então, o que acontece? Quando eu comecei, quando o seu Formiga ele entrou de treinador, existia aqueles jogadores mais velhos, De Rossi, Carlos Roberto, Alfredo Os Roberto, Mostarda. Botafogo, né? Que era do Botafogo. Por sinal, eu falo com ele até hoje, é um grande amigo meu, e ele foi um dos que me incentivou e me ensinou muitas coisas no futebol, entendeu? Então, o que aconteceu? O início, você quando inicia numa situação dessa de futebol, você se deslumbra. Aí, se você não tiver... Eu não vou dizer que eu era samaritano, nada disso. Então, eu comecei a andar com os caras mais velhos e tal, e o seu Formiga um dia me chamou lá no quarto e falou assim, João, vou falar um negócio para você. Eu vou te mandar embora. Aí eu falei, por que houve, seu Chico? Eu tenho uma amizade, a minha amizade dele era igual com o jogador, ele gosta de mim pra caramba, gostava de mim, gosta até hoje, né? Aí ele virou e falou assim, tu tá saindo aí com os caras aí, tá indo pra noite. Aí eu falei, não quero saber, vou te mandar embora. Aí eu chorei tudo, né? Mas era moleque e tal, né? Ele só me deu aquele susto. E graças a Deus eu ouvi, né? Não era só comigo, com os demais também. Mas essas coisas, você vê, é uma coisinha simples, entendeu? Porque às vezes quem corre pelo mundo do futebol por fora não conhece a realidade que é lá dentro. Você vivenciou algumas coisas, tu viu, né? Que o público em geral não sabe, né? Verdade. Então, eu tive a oportunidade de jogar com esses caras aí e ter esse treinador que, para mim, pessoalmente, para mim,
eu já tive vários. Eu tive Brandão, Parreira, Travalini, Seu Pepe, mas para mim, pessoalmente, nesse quesito, lidar com o futebol de base, eu acho que só teve dois aqui, foi ele e o Cilinho, entendeu? O Cilinho do São Paulo. Foi campeão pelo São Paulo, né? Porque você tem que ter um jogo de cintura, né? Não adianta você querer ser o... Eu hoje vejo muito treinador com símbolo de estrela, esses negócios. Quem é estrela é jogador, é quem joga. Eu também acho. Pô, eu já fui treinador, sou treinador. Eu não quero ser mais do que o jogador, eu tenho que comandar, eu tenho que ter o respeito para ser respeitado, né? Então, mas é mais ou menos... Desculpa, mas o Chico Formiga, ele foi jogador do Santos, né? Então ele tinha uma moral, né? Ele foi um grande jogador do Santos, né? O Chico Formiga, Foi, né? seu Formiga foi um dos grandes Então, zagueiros do futebol brasileiro. Daqueles jogos que aconteceram lá em 78, que vocês foram campeões, teve algum jogo marcante, assim, que o João Paulo falou, nossa, hoje eu joguei demais, hoje o jogo estava para mim, assim, foram vários jogos. Tem algum, assim, especial que você lembra, João? Olha, eu fico vendo, às vezes, os torcedores postam vídeos e tem... Eu, pela minha posição que eu joguei, a época que eu joguei, se você vê, na minha época era eu, Zé Sérgio, Joãozinho do Cruzeiro, que era um pouco mais velho. Nossa, é verdade. O Éder, Aí né? depois, Éder, que é a minha idade. Aí depois veio o Zezé do Fluminense, Paulinho Carioca. Zezé, Aquela época tinha o Geso do Bahia, um cracaço. Geso do Bahia, verdade. Poucas pessoas conhecem, entendeu? Mas marcante assim, eu vou te falar um negócio. Eu tive a oportunidade de não me fazerem essa pergunta aí na Vila, foi quarta-feira, e eu acho que todos eles são importantes, né? Mas o mais marcante foi Santos 3, Guarani 1. Eu fiz um gol e dei passe para o Juari fazer 2 gols, mas só que tem que naquele jogo eu falo que ele foi o mais importante, por quê? Porque aquele jogo, ele nos deu a possibilidade de ir para a final com o São Paulo. Foi uns 2 grandes jogos, e agora eu vou falar um jogo marcante, que até recentemente publicaram os gols, foi 2-2 o jogo. Até os 38, a gente estava perdendo para a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. Depois eu vou te mandar o vídeo aí. 33, tinha 33 mil pagantes. Eles 38, 2-0. Eu fiz o Juari empatou, ainda perdemos o terceiro gol logo um pouquinho mais para frente. Esse foi marcante. Mas o mais importante, assim, na caminhada, eu acho que foi contra o Guarani. Tá, João Paulo, a internet é bom por isso, né? Porque eles resgatam, né, histórias dos ex-jogadores, né? Porque senão fica todo mundo sem saber, realmente jogou, não jogou, porque dos anos 60 não tem muito, agora dos anos 70 já te ajuda bastante a mostrar isso, né? Dos anos 80. Nos anos 70 tem bastante. Tem então, bastante. aí nos anos 70 tem bastante. Tem jogos que eles são marcantes, né? Tem aquele jogo que você está difícil e aí você se emociona mais. Cada jogo é uma história, né? Tu sabe disso, né? Eu sei. Agora, eu queria saber como é que é esse... Depois eu vou falar do Corinthians. O Corinthians é daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians, que você tem uma história marcante também. Mas no Santos, você morando em Santos, como é que é o dia a dia do João Paulo? Onde você vai, todo mundo te conhece, como é que é? Ainda tem essa coisa assim dos torcedores se aproximarem, porque, rapaz, já faz mais de... Quantos anos você parou de jogar? Já faz 30 anos, né? E como é que é esse relacionamento? E como é que é esse relacionamento, João Paulo? Olha, você tocou num ponto que ele é importante, porque a minha fisionomia também não mudou muito assim em relação a... já estou com 67 anos, claro, você é velho, mas
o cabelo. É que às vezes eu corto a sobrancelha aqui, a minha sobrancelha parece um lobisomem. Então eu Mas dou as uma pessoas parada lembram. de vez em quando eu dou uma parada para. Então, mas eu acho que é legal, até porque o Antônio, Roberto, eles chamam aí de quê? De Antônio? O povo me chama de De Paula aqui, porque tem muito Ih, De Antônio Paula. ainda. Mas pode me chamar, me chama de qualquer de Antônio. De Tá Paula, valendo. então vai ser De Pode Paula. ser De Então eu Paula ando. também. E eu tenho hoje, agora eu tenho muito hábito, porque eu não pago passagem, o ônibus passa na porta da minha casa aqui. Eu posso soltar 2 pontos depois e pegar o outro e descer aonde eu quero, entendeu? Então eu Não pego o paga, ônibus, não paga passagem. ar-condicionado. Então as pessoas reconhecem pessoas mais idosas da minha geração. Até outro dia eu encontrei uma senhora, ela tinha quase 80 anos. Pô, aí eu faço um programa aqui com um amigo meu aqui, aí eu mando mensagem para eles, tá, entendeu? E tocando aí nesse assunto, a minha filha também, hoje ela é locutora lá da Transcontinental em São Paulo, né? Mas o ramo Que dela é bacana. samba, né? É Thaís Que Alcântara. legal. Ó, qualquer hora tu dá uma. Oh, Ela vamos tá prestigiar. bem, interagir aí é bom para. Que é do ramo de. Ela não é jornalista, ela fez faculdade, não sei de que lá, e não fez do jornalismo, né? Como é que é? Sim. Fez o negócio lá, mas ela tá bem pra caramba, tá, graças a Deus. Que Aí ela bom. saiu, tem uns 6 meses, foi para lá, fez aqui em Santos, né? Mas é isso aí, a gente está sempre aqui, eu vou sempre na Vila Belmiro, eu fui agora no jogo contra o Palmeiras, mas quando tu começa a dormir daqui a pouco, né? Hã? Viu? E o Edu teve aqui no museu. E o Edu é uma figura muito querida, né? Nossa, eu gostei muito de conhecer o Edu. O Edu é um ser humano maravilhoso. Eu fiquei assim, nossa, ele veio aqui, todo mundo abraçou o Edu, até quem não é santista, quem não é corintiano, todo mundo. É um cara assim, acima da média, um cara muito educado, muito gente boa. E Muito. você encontra essa turma toda aí, o Edu, o Clodoaldo, você encontra esses Direto, direto. direto. O seu Direto. Pepe, né, que você fala, que bacana. O seu Pepe, geralmente é na Vila Belmiro, porque ele faz parte lá daqueles ídolos eternos, né? Então ele sempre tem. Sim. Lá tem um salão que toca um samba antes do jogo, tem comida à vontade para o torcedor, o cara compra ingresso e fica lá. E eles ficam, a gente fica lá. Está sempre se encontrando. Eu até postei uma foto no Instagram, estava eu, ele, Edu, Abel, Manuel Maria, Manuel e Maria. alguns há um contato mais constante, né? Que às vezes a gente vai jogar Master, mas o seu Pepe não vai mais, o Menga É. também não, Agora, entendeu? viu, João Paulo? Só para lembrar você, nós conseguimos aqui no museu, em função do seu João Alavarzi, foi conselheiro do Santos, ele conseguiu, junto ao Negreiros, uma camisa oficial do Santos, que falou com o Manuel Maria, que foi falar com o Rei Pelé, para que autografasse uma camisa para o Museu Esportivo. Então, a gente tem essa relíquia aqui no museu, que a gente tem o maior carinho do mundo de ter um autógrafo, uma dedicatória do Pelé para o Museu Esportivo. Eu queria que você falasse do Pelé, você conheceu, lógico, conversou com o Pelé, queria que você me falasse dessa figura, maior jogador, para mim, o maior jogador da história do futebol, e que você jogou no time do Pelé, né? Eu queria que você me falasse do Pelé. Então, eu desculpe até não ter lembrado o Negreiro também sempre está presente, entendeu? Aqueles ídolos eternos, né? Alguns, Aloysio Guerreiro, Paulo Leme, a gente encontra essa rapaziada toda. Aí tem uma geração mais jovem, Marcelo Passos, Giovanni, Índio, Carlinhos. Eu ainda tive a oportunidade, que foi esse ano, mais ou menos, que quando eu saí do Grêmio de Maringá, eu voltei para Santos, né? Eu Sim, voltei você para o jogou Santos. um período ali ainda. E eu joguei com essa rapaziada aí, com esses caras que é mais novo, né? O Edinho, O Pedro filho do rei. Paulo. E do Pelé, João Paulo, o que você me fala O do Pelé? Pelé, o Pelé eu tive
quando eu cheguei em Santos, ele foi para os Estados Unidos. Quando ele entrava de férias nos Estados Unidos, que era mais ou menos meio do ano, ele sempre vinha a Santos e sempre gostava. O Pelé também, ele é aquilo ali porque ele gosta daquilo, né? Entendeu? E o Pelé, se ele quisesse, ele vinha, vou tirar umas férias, não vou fazer nada, mas ele vinha treinar. Ele vinha treinar e treinar conosco aqui na Vila Belmiro, que o treino era na Vila Belmiro. E aquilo que eu falei lá atrás, mas você tem que entender, querendo ou não, é um aprendizado para você. Eu tive a oportunidade, não joguei, mas tive a oportunidade de treinar junto, do lado, e ser orientado. Essas coisas são importantes. Porque quando você se torna um grande jogador, às vezes você quer ajudar e até orientar. Mas essa molecada hoje não entende muito isso, entendeu? Ele acha que você está querendo fazer crítica para ele, que você quer ser melhor do que ele, entendeu? Mas não é o caminho nesse. Mas o Pelé foi uma... Eu sou até suspeito em falar. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com o Edinho, o filho dele. Quando o Edinho veio dos Estados Unidos, eu conversava muito com ele, que eu era mais velho. Ele tem um carinho muito grande por mim, eu por ele também. E o Pelé é difícil, Bacana. até você falar do Pelé, né? Hein? É, É muito verdade. difícil, hein? O que a É gente vai muito falar do difícil. Pelé? Hein? Falar o quê? Todo mundo já falou tudo do Pelé. Não, Agora, então é o seguinte, vamos falar do Pelé. Pelé, 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 Pelé. Hã? viu, João Paulo? Agora a gente mudando do Santos, quando você foi para o Corinthians, havia uma desconfiança com relação ao João Paulo no Corinthians, até porque é uma identificação muito forte com o Santos, e você chegou para jogar no Corinthians, ninguém estava botando muita fé, falava, mas será que vai dar certo, tal? E deu muito certo, né? Você jogou anos no Corinthians, né? Você foi campeão lá no Corinthians. Queria que você me falasse dessa passagem e também do carinho do torcedor corintiano, que eu sei que você teve lá na Neoquímica, você já foi fazer amistosos lá, jogos master. Queria que você me falasse desse relacionamento com o torcedor corintiano e essa passagem tua brilhante pelo Corinthians. Ô, Antônio, quando até porque quando houve a inversão da minha ida, primeiro eu fui para o Flamengo, aí você falou que eu fui no Corinthians e Flamengo, né? Ah, Mas tá. foi ao contrário. Ah, Foi tá. ao contrário. Desculpa. Se Você você foi quiser que primeiro eu no fale Flamengo. do Flamengo, Sim, aí pode eu. ser. Mas vamos falar do é, Corinthians agora, depois a gente fala do Flamengo, não tem problema. Não, é porque eu fui lá primeiro, aí depois eu vim para o Tá. Corinthians, né? Entendeu? Aí Mas fica à então, vontade. Fica à vontade. Quer falar do Flamengo? quando essa desconfiança, ela sempre existiu, entendeu? Entendeu? Até porque até hoje eu carrego essa conversa aí, que eu fui para o Corinthians, que eu fui traidor. O torcedor tem essas coisas, né? Tem uns que levam numa boa, mas o respeito eles têm para comigo, entendeu? Eu ando por aí, não tem afronto nenhum, entendeu? Mas ficou no início, lá no início ficou, porque é, até porque quando eu fui, eu ouvia até a desconfiança de que eu não ia representar nada. E o que aconteceu foi o inverso, né? Eu joguei 5 anos, disputei 3 finais do Campeonato Paulista e fui campeão em 88, né? Eu 38. disputei 8-4 contra o Santos, a final, Sei. 8-7 contra o São Paulo e 8-8 contra o Guarani, onde ganhamos Mas essa desconfiança aí, de vez em quando eu ando aqui, eles ainda falam, mas fala brincando, porque o respeito pelo que você fez, se eu não tivesse feito nada, eu acho que eles iam me matar, né? Entendeu? Mas aqui o pessoal aqui de Santos, né? É que o torcedor, ele é clube, ele gosta de você, mas o respeito é muito grande, entendeu? Tanto do corintiano, eu sempre estou indo lá, joguei muito tempo lá, agora não estou jogando mais, é uma vez ou outra, estou sempre presente lá na Neoquímica, nas festas que eles fazem final de ano, lá no CT, estou sempre também. Sempre em contato aqui, faço parte do grupo aqui daquele pessoal que jogou lá no Corinthians, ex-jogadores. Está sempre participando.
Com relação, então vamos falar agora do Flamengo. Você foi para o Flamengo, mas você não jogou muito tempo lá no Flamengo. E o Zico já tinha ido embora também. O Flamengo estava numa fase não muito boa também, né, João Paulo? Como é que foi aquele período lá? Quando eu cheguei, houve essa mudança, né? Até porque eles me compraram porque eles venderam o Zico, né? Entendeu? Sim. Eles venderam o Zico por uma quantia boa, alta, e o Zico foi para a Itália e eu fui comprado pelo. Mas eles já queriam ter me comprado anteriormente. Antônio, eu vou te falar um negócio, com toda sinceridade, não foi a bola, não foi a bola, eu não saí de lá por causa da bola, eu saí de lá por causa de política, entendeu? Porque quando eu disputei o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, Santos e Flamengo lá no Maracanã, que houve depois aquela confusão, depois do jogo, né? Você quebrou um pau lá do caramba, eu acho que aquilo ali é que foi Você está o falando de 83? 83, A final do Campeonato Brasileiro lá, que deu aquela. Deu até delegacia, né? Teve jogador do é, Santos com delegacia, é. o Eu goleiro já parece que. estava vendido, eu já estava vendido. Ah, Aí eu já estava vendido não, acabou aquele campeonato lá, eu fui para o Flamengo em 84. Me apresentei lá em dezembro, janeiro. E aí eu fui. Aí o que aconteceu? Eu fui para o Flamengo. Eu tenho um vídeo aqui que vai todo contra ao que as pessoas pensam, não porque é aquilo que eu falei, o cara não ganha nada, não representa nada. Nós chegamos na semifinal da Libertadores, nós perdemos para o Grêmio. Nós perdemos para o Grêmio. O jogo foi um jogo extra aqui em São Paulo, no Pacaembu, que teve que ter um jogo extra porque os dois chegaram junto. Se você olhar, eles tinham o melhor saldo de gol e aí o empate era deles. Aí a gente empatou e ficou fora. Mas eu fiz uma campanha. Eu joguei bem no Flamengo. Joguei bem no Flamengo. sim, Eu mas é joguei que você ficou pouco 40. tempo, por isso que não foi marcante, né? Você ficou pouco tempo, assim, se for comparando com os outros clubes. E não ganha nada. Eu ganhei a Taça É. Guanabara, mas a Taça Guanabara é aquele campeonato que é internamente, né? Mas eu joguei muito bem. Mas o que me fez sair do Flamengo foi a política. Política não, é pensamento errado das pessoas, porque aquilo ali foi uma confusão generalizada, onde eu me envolvi e tinha pessoas da imprensa envolvida também, porque no começo da confusão foi com o pessoal da imprensa, né? E aquilo eu fiquei marcado e eles não queriam ninguém lá, entendeu? Aí eu fui para lá e o presidente falou para mim, na época falou isso aí para mim. Mas tudo bem, aí as coisas acontecem quando você menos espera. Eu fui para o Corinthians, fiquei 5 anos e meio, 258 partidas, acho que eu fiz 258 uns partidas 40 e poucos gols, eu já estava jogando de meia já. na Mas meia. joguei bem no Aí Corinthians jogava o também. Paulinho na ponta esquerda, né? O Paulinho Carioca jogava na ponta esquerda. E é um dos grandes amigos meu. Nós fomos. Eu trouxe o Paulinho para morar em Santos, num apartamento meu aqui no Canal 2. A gente andava junto. O Jair Legal. Pereira trouxe ele, entendeu? Então, é o respeito. Até hoje eu falo com o Paulinho Carioca, o Denilson, Biro, aquela galera, Zenon, falo com essa rapaziada toda aí. Que legal. Agora, me fala do Palmeiras, do período que você passou lá no Palmeiras. O Você foi Palmeiras apesar de que não foi porque você analisa pelo que aconteceu, o que eu falo, não ganhou nada, ninguém vai lembrar. Mas eu joguei bem, mas só que não adianta jogar bem. Se não ganhar nada, não adianta. Não adianta ser vice, porque não vai ser lembrado eternamente. Entendeu? O vice é legal. Pô, vice, mas que ano foi? Ninguém lembra. Hã? Poucos conhecem os vice-campeonatos da minha época. Vai, eu vou lembrar. Fomos vice contra o Corinthians, foi vice contra o Santos. O Corinthians foi vice 84. contra 84, né? 87 contra o São Paulo. São Paulo. Aí depois ganhar. Aí todo mundo lembra. Quando ganha, lembra, né?
Mas quando não ganha, não lembra, não. Hã? Viu? Mas Você jogou também, você foi para o Japão e jogou era um período, uma época que o Japão também, o futebol não estava assim tão avançado como está hoje, né, João? hoje tem uma visibilidade maior, Movimento. internet, qualquer, tu liga a televisão, tu vê qualquer jogo. Eu fui para lá, eu tive a infelicidade, eu não gosto de. A- Aconteceu de eu sofrer uma fratura no tornozelo logo no início da temporada do Japão, e eu demorei muito a me recuperar e me recuperei muito pouco em relação a essa. Eu tive uma fissura no tornozelo e eu acabei vindo embora. E o meu objetivo, que era ficar lá mais um pouco, não deu nem tempo, né? Pelo fato de eu ter tido essa lesão no tornozelo, uma fissura no tornozelo. Aí eu vim, fui para o São José e depois eu fui a Maringá. Aí eu Sim, comecei a treinar, me recuperar mais, entendeu? Mas a trajetória, eu conto isso aí, pô, a minha trajetória no Grêmio de Maringá, apesar de que o time não era lá essas coisas, né? Mas eu até hoje falo que ó, eu joguei no São José, eu fiz um contrato de 3 meses e joguei 2. Eu não sou ídolo, ídolo é diferente, mas eu acho que eu tenho uma marca lá. Eu falo para os meus amigos aqui, porque cai dentro daquilo que as pessoas têm que entender por que que acontece. Você tem que querer, você tem que fazer por quê, você tem que fazer acontecer. Ah, eu sou o João Paulo, até porque antes de eu ter ido aí, tinha ido o Zenon, né? sim. O Zanon É, veio. é, no meio, eu acho que foi logo quando ele saiu, eu cheguei, né? Foi em Então, aí, 92. aí por isso que tem essa desconfiança, né? Porque às vezes. Aí jogou Didi Macaco também, que jogou aqui em Santos, aqui. Para mim também foi um cracaço de bola. Era canto de bola, verdade. É. Aqui é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol profissional de Maringá, o Didi. Eu Ficou cheguei a ver jogar, ele jogou no Palmeiras, mas aí ele pegou Ademir da Guia na posição dele. Pegou Aí Dudu fica. e Ademir, né? Que tava, na época ele ficou difícil, daí ele acabou saindo, né? E veio para Maringá e foi para o Grêmio Maringá foi muito bom, né? Que ele jogou muita bola aqui. O Didi foi um Agora, cracaço de bola. Ô João Paulo, a gente está meio na reta final aqui. Eu queria só, é importante, é fundamental que você fale as suas passagens pela seleção brasileira. Você jogou, você foi convocado para a seleção brasileira, como eu falei, numa época que tinha muitos bons jogadores e você teve essa honra de vestir a amarelinha, né? Você teve os jogos na seleção e num período assim que estava bem concorrido, né, A para concorrência, a concorrência era grande, era grande, era grande. Eu tive a oportunidade, e eu tenho uma amizade muito grande também, que na época estava no auge, o Zé Sérgio, era um merecedor também de ser convocado para as seleções, e aí tinha o Joãozinho, que era um pouco mais velho, mas eu fico muito agradecido. Eu tive não muitas oportunidades, eu tive poucas. Eu fui campeão de torneio de Toulon, na França, né, pela seleção brasileira, sub-23. Primeiro campeonato foi em 80. Aí depois eu disputei a Copa América, alguns jogos em 79, e joguei amistosos o giro na Europa, né? Nós viajamos Portugal, País de Gales, Dinamarca, aqueles países todos lá. Mas independente do desempenho, né, como você fala, é concorrência, eu fico muito agradecido e engrandecido por isso tudo, entendeu? Porque não é mentira nem de todos que falam, pô, só em vestir amarelinha já é. É claro que depois você quer almejar algumas coisas, né? Mas na seleção eu joguei ao lado de Zico, Sócrates, que Roberto legal. Dinamite, Paulo, Zé Sérgio.
E, enfim, uma série de Toninho, lateral direito, Oscar Ipolozzi, Luizinho do Atlético Do Mineiro, Atlético jogava Mineiro. muito. Hã? Rapaz, que Eu barato, joguei, que legal, hein? eu joguei ao lado do Luiz Pereira com 38 anos, marcando o Romário com 18 anos. Jogador fabuloso, Luiz Pereira, gente boa, entendeu? Tive a oportunidade de jogar com vários jogadores e isso aí é um aprendizado, né? É um aprendizado. Se a gente ficar contando as histórias aqui que ela tem influência dentro do campo, pô, vai ficar o dia todo aqui. Daqui a pouco a gente tem que encerrar, porque eu quero concluir a nossa entrevista em 1 hora, para poder facilitar para que nós possamos colocar em todas as redes sociais. Eu quero divulgar bastante essa entrevista nossa. Agora, eu queria que você me falasse, João, você já tem essa experiência toda, e mandasse um recado para a garotada que está começando, que tem um mundo agora aí que está uma concorrência muito maior, parece que todo mundo quer ser jogador de futebol. Queria que você falasse o que você diria para um garoto, como você fala para o seu neto, você diria para um garoto que está começando agora, que está tentando aí iniciar uma carreira no futebol. Eu falo, assim, depende da idade, né? Quando é criança, aí entendeu? A gente tem que gostar do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Ó, tem que estudar, hein? Mas aí ele vai tendo uma certa idade, porque eu moro num condomínio aqui tem 1.360 apartamentos, aqui tem uma quadra aqui. Às vezes eu tenho até escolinha aqui de futebol e tal. Às vezes eu olho, bato bola com eles. Primeira coisa que eu falo para eles, futebol, é aprender os fundamentos. O que é os fundamentos? É domínio, passe, condução e chute. Entendeu? Essas coisas é o básico do futebol. Ah, aí tu vai me perguntar, tu já deu bicicleta? Tu sabe dar uma bicicleta? Aí eu vou falar, não, nunca dei. Como é que eu vou dar bicicleta? Nunca treinei. Então tudo é repetição. Essas coisas, algumas coisas, não tenho nada contra ninguém, que essas pessoas ficam falando em termos físicos. Para criança, isso é tudo baboseira. Vai jogar, pratica, porque você jogar, você vai fazer o treino físico e técnico. Tu vai aprender domínio, passe, velocidade, percepção, vai aprender tudo naqueles momentos. Não é um momento individual, entendeu? Eu acho que isso aí, se dedicar bastante, abrir mão, porque para você chegar lá no topo, você tem que abrir mão de muitas coisas. É, Quando você começa a adentrar nesse mundo, a tentação de convites para as coisas que vai atrapalhar a sua carreira, às vezes o outro não tem a maldade, mas a maldade vai acontecer. Tu tem que abrir mão de muitas coisas. Aí a gente está falando para os adolescentes. Para a criança entendeu? Porque hoje é É divertido, diferente. né? O meu pai tirava a cinta da cintura e eu saía correndo. Hoje eles vão para cima. Hã? É bem Então, assim mesmo. a criançada, eu acho que se dedicar para a criancinha é difícil a gente até, mas é que eles gostam. Aqui, pô, o time ganha, o time deles ganha, eles descem para a quadra para jogar bola. Mas para Legal. adolescente, ele tem que abrir mão de muitas coisas, porque tem as tentações boas também, né? Que aí tu sabe, né? E tem as tentações ruins, então você tem que abrir mão. Se programa para fazer as coisas. Eu quero ser isso. Bota na cabeça que quer ser isso e vai fazer o dobro do que aquilo que estão te pedindo em relação ao que tu faz. O treinador te pediu, faz isso, tu faz o dobro, porque a concorrência hoje é muito grande, o cara tem que estar preparado fisicamente. Sempre foi assim, né? Tu sabe, né? Mas é esse recado que a gente tem que dar aí. E boa sorte Legal. para todo mundo, para você, e Ô, agradecer você por ter, naquela ocasião, lembrado que era uma situação até meia. Se tu não tivesse. Eu vi uma vez a reportagem no jornal, aí você fez essa publicação, e as pessoas geralmente não tinham visto. Porque eu fui lá, passei e eu sou mais um.
Mas como você lembrou, aí eu vou ser lembrado. Não, João, agora eu vou falar para você. Você, naquele período lá, eu acompanhava todos os jogos, até pelo meu trabalho, e você realmente foi o melhor jogador daquele período do Grêmio Maringá, e você honrou mesmo, você jogou muita bola, e a gente ficava admirado, falava, pô, mas o cara que já jogou em tudo quanto foi time grande, já foi campeão de tudo, chega aqui com esse profissionalismo, então isso ficou muito marcante para o torcedor da cidade, para a imprensa, para a torcida. Então, quando eu entrei em contato contigo e você me atendeu prontamente, então eu falei, poxa, que bacana resgatar essa história, mostrar para essa garotada, para o pessoal de hoje, o que representou o João Paulo. E a gente já está meio no final aqui, mas eu queria te agradecer demais. Eu pretendo falar com você novamente, entrar em contato. Daqui a uns dias a gente faz mais uma entrevista, mais alguns assuntos que ficaram, de repente, pendentes, né? Mas vamos bater um papo, sim, João. Foi um prazer falar contigo, tá? E eu quero que você tenha uma vida bem legal aí em Santos, que Deus te abençoe bastante, você, tua família, e que tudo de bom aconteça para você, que você é um cara que merece demais ter esse reconhecimento hoje, sabe? Tanto nós aqui de Maringá, como de Santos, de São Paulo, do Brasil todo, tá bom? Cidade bonita, maravilhosa, um dos maiores gramados do futebol brasileiro na década de 90. Serra Dourada e o Verdão de Cuiabá e o Vili Davis. É isso mesmo, legal. Um abraço aí, fica com Deus. Um abraço, tudo de bom, vamos fica falando com Deus. Aí. Viu? Vamos um abraço aí, um beijo no coração de todos. Amém, tudo de bom. Que legal, conversei com o João Paulo Papinha, um papo bem bacana, bem legal, e que demonstra, né, a qualidade do ser humano, né, o ser humano João Paulo, né, que fez uma carreira brilhante no futebol e que hoje ele está aposentado, né, está tranquilo lá em Santos e está aí batendo um papo aí com os amigos aqui de Maringá. Agora eu tenho já o contato, eu já tinha o contato dele aqui, e agora eu vou entrar mais, assim, bater um papo no dia a dia com ele, a gente já tá conversando mais, e a gente vai trazer o João Paulo de novo aqui, porque tem muitas coisas que eu tinha que ter perguntado, mas eu queria encerrar essa entrevista com ele dentro de 1 hora, para a gente colocar em todas as redes sociais. Então, a gente está indo e, a qualquer momento, a gente volta para mais entrevistas interessantes, como foi essa com o João Paulo. Até a próxima. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos, tocando os corações através do sabor. Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho.